Seja bem-vindo. Sejam todos bem-vindos, tá? A essa nossa aula, que vai ter apenas 1 hora, né? Mas vamos tentar aqui conversar o máximo possível sobre os assuntos Pelo pertinentes, telefone. tá bom? Antônio, eu ia pedir para desligar esse microfone. Quando quiserem falar, só levantar a mão, tá bom, gente? Para a gente tentar aí uma organização. E eu vou, primeiramente, abrir aqui o meu slide para mostrar a vocês. Todos que estão entrando, sejam bem-vindos e bem-vindas. Né? E vamos fazer aqui um momento de formação e desenvolvimento, né? De conhecimento. Produção de conhecimento. Que vai ser muito importante para a gente. Deixa eu só abrir aqui. Bom, todos estão vendo aí o slide? Sim. Ok, obrigada pelo feedback. Gente, nossa disciplina é a formação de educadores no contexto interdisciplinar para o ensino médio no viés de educação ambiental. Né, vocês já tiveram aí, passaram agora por essa semana, né, por uma disciplina com as meninas, e eu vi, soube que por feedback foi muito bom, né? Espero que vocês tenham gostado, e agora vamos dar continuidade a esse curso. Eu sou a docente Patrícia Nascimento, prazer em conhecê-los, todos vocês, né, que são colegas da área. Então, aqui a gente vai fazer uma troca, né? Uma dialética, né? Um ensina, o outro aprende, e vice-versa. É uma troca realmente de conhecimento. Eu sou bióloga, especialista em gestão ambiental e QSMS, mestre e doutorando em ensino de ciências no IFRJ, tá? Então, a gente está aqui para desenvolver, como eu falei anteriormente, conhecimento em cima daquilo que a gente já vivencia, mas a gente vai refletir um pouco mais sobre o que a gente pode fazer dentro de sala de aula para despertar, né, pelo menos despertar esse senso crítico, principalmente nos dias atuais que vivemos, que não são dias fáceis, são dias cada dia mais obscuros, né, e a gente precisa despertar esse senso crítico junto aos nossos alunos para que isso possa se multiplicar, né, aos seus pais, a sua família, a comunidade, enfim. Então, dizem que uma andorinha só não faz verão, mas já é alguma coisa, né? Pelo menos alguém está fazendo alguma coisa. E nós não somos qualquer coisa, nós somos professores, nós somos pessoas que temos o poder de transformação. Então, a gente precisa realmente se unir, aperfeiçoar essa arma, que é a educação, para que nós possamos conseguir chegar a esses alunos, chegar a essa comunidade, chegar a toda essa sociedade que tanto necessita, né? E a gente também, né? Nós necessitamos também. Bom, eu vou passear rapidinho aqui com vocês na nossa plataforma, tá? Para vocês visualizarem a nossa unidade, né? A nossa disciplina. Eu fiz um print apenas das atividades que tem lá, da nossa disciplina de formação, né? De educação ambiental com viés para o ensino médio. Então, eu deixei alguns materiais para vocês, tá bom? Para leitura inicial, né? E também para aperfeiçoamento. Enfim, né? O professor ele precisa ler para se aperfeiçoar e ler para discutir, né? Isso é importante. Então, eu deixei um artigo, talvez vocês já até conheçam, que é o mapeamento das macro tendências político-pedagógicas da educação ambiental e contemporânea. Esse artigo foi escrito por Laira Argues e Lima. Então, ali vocês vão fazer uma leitura para desenvolver ou relembrar, né, como é que foi o desenvolvimento dessa educação ambiental, como surgiu, quais são as vertentes, quais são as macro tendências. Então, esse artigo é muito interessante, por isso que eu coloquei ele lá. E ele vai fazer parte também de um suporte para vocês desenvolverem as atividades. Além do artigo, tem um vídeo, A História das Coisas, fala sobre esse crescimento, né, tão assim assustador do consumismo por conta do capitalismo.
e as suas ações do meio ambiente. É um vídeo bem antigo, mas quando eu digo antigo, assim, década de 90, 2000 que foi criado, por aí. Mas ele é muito atual. Eu acho ele muito atual. Acho não, tenho certeza que ele é atual. E quem não conhece, eu acho que vai gostar bastante. Vai ajudar bastante a refletir. Não fala sobre a nossa realidade brasileira, fala sobre a realidade dos Estados Unidos, mas dá para fazer algumas comparações bem interessantes. E o livro que a gente utiliza, né, como referência, eu deixei o capítulo 4 para vocês, e 4 e 5 para vocês refletirem também, porque traz atividades didáticas que se utiliza a partir do viés da educação ambiental crítica, né? As hortas que são criadas e tudo mais, que é uma coisa que a gente pode fazer dentro da nossa escola, é bem interessante, é bem agregador, estimula a convivência dos alunos, estimula a interação também dos pais da comunidade. É uma coisa assim, bem interessante e importante para a gente refletir. Então, eu acredito que vai ajudar nesse nosso pensar. Tá? E um outro artigo do Loureiro, Vamos Cuidar do Brasil, Conceitos Práticos da Educação Ambiental. É uma coletânea, né, mas eu deixei só o artigo para vocês refletirem, que também traz alguns conceitos bem minuciosos sobre essa questão da educação ambiental crítica, né, em relação à prática e à nossa vivência dentro do ambiente escolar. Certo? Além disso, eu deixei um fórum lá de dúvidas, caso você tenha alguma dúvida, né? Você pode colocar lá, a gente vai estar respondendo a você. Dentro desse fórum, depois desse fórum, vem as atividades avaliativas. Então, nós temos 4 atividades avaliativas, cada atividade vale meio ponto. Então, no máximo, você vai conseguir 2 pontos de conceito. Então, você tem um fórum de discussão, tá? O primeiro fórum de discussão, que fala sobre, quando você fizer a leitura do artigo, né, de Lairard, o primeiro artigo, como você percebe o mapeamento das macro tendências político-pedagógicas da educação ambiental. A partir da sua realidade profissional local, apresente, justifique sua percepção no contexto da educação básica no Brasil. Essa resposta vai valer meio ponto. Então, você precisa fazer a leitura do artigo, tirar, né, ali suas conclusões e escrever e responder a partir da sua realidade como é que isso funciona, tá? A segunda tarefa é uma tarefa para a gente relaxar um pouco a mente e também fazer uma avaliação daquilo que a gente já conhece, né? Como a gente faz com nossos alunos, né? Uma avaliação diagnóstica. Então, eu coloquei lá um jogo chamado Quiz, que eu criei a partir de uma plataforma que todos nós podemos fazer, tá? Criar. Ela é disponível para a gente fazer isso. Existem várias plataformas, né, hoje em dia, mas eu gostei muito dessa porque você pode criar no próprio PowerPoint. Então, eu acho que ele não te engessa num link de internet. Por exemplo, se você estiver num lugar que não tenha Wi-Fi, aí você não pode trabalhar com os alunos, não pode usar uma gamificação, uma metodologia ativa diferente. Ele já te permite. Então, você coloca lá no seu PowerPoint, você leva para qualquer lugar e liga no computador. Só precisa de energia elétrica, né? Se tiver energia elétrica, você vai conseguir trabalhar com seus alunos. Se tiver um computador, um notebook, um celular, você vai conseguir trabalhar com seus alunos. Tá bom? Aí vocês vão brincar, né? Eu botei, ó, brinque, teste, responda o jogo. Se vocês gostarem, depois eu posso até passar para vocês, tá, Silvia? O link para os colegas baixarem e fazer o joguinho também, tá bom? Eu mando depois, Elaine, pode deixar que eu mando depois, que eu estou presa aqui nos computadores, mas depois eu mando o link para a Silvia, ela passa para vocês, tá bom? Pode deixar. Aí depois que você brincou, jogou, né, tem as orientações, como é um PowerPoint, não é aquela coisa muito automática, né? Então você vai abrir uma tela para vocês, vai aparecer o nome do jogo, da trilha. Você vai clicar em play, começar. Aí vai abrir uma trilha mesmo, né? Como se fosse aquelas amarelinhas que a gente jogava na infância. Aí você precisa clicar lá em cima em avançar. É muito autodidático. Quando ele abrir para você, você vai ver avançar. Você clica lá, a bonequinha vai andando as casas. Quando ela parar, vai abrir a primeira pergunta. Aí, quando abrir a primeira pergunta, você vai escolher uma resposta. Se você não acertar, a tela vai continuar lá até você acertar a resposta. Tem 3 opções. Quando você acertar, aí vai pular para a próxima tela
uma comemoração, né? Ah, você acertou. Aí depois vai voltar novamente para a trilha, como se fosse uma amarelinha. Você vai clicar em avançar, a bonequinha vai andando. Segundo o número de casas que a última pergunta te falar. Vai falar assim, ah, você acertou, pule 2 casas. Você acertou, pule 3 casas. E assim sucessivamente, até você chegar à última casa e à última pergunta, tá? Então, essa é uma tarefa para a gente realmente brincar e aprender brincando, tá bom? Ah, legal, legal. Ah, eu conheço também, Daisy, conheço essa plataforma. Só que essa plataforma, ela requer o Wi-Fi, né? Então, às vezes, você fica um pouco preso lá. Mas seria interessante também outras plataformas que te permitem só o uso do PowerPoint. Eu estou trabalhando muito com o PowerPoint apenas. Eu já criei roletas, né? Eu estou trabalhando na pesquisa do meu doutorado. Eu criei roletas, eu criei esse jogo da trilha, estou em outro jogo agora, caça-palavras, tudo no PowerPoint, para justamente não ficar engessado em links, tá? Deixa eu fechar a janela aqui, que o vizinho está começando a cantar. É bom cantar, né? Mas agora sim ficou melhor. E aí, aqui acho que eu já falei da tarefa do quiz. Ah, sim, a próxima tarefa. Terceira tarefa é a análise e percepção do jogo. Deixa eu ver o que a Elaine falou aqui. Acho que isso funciona, mas para a realidade difícil acessar a internet de vários anos. Exatamente, Elaine. A gente tem que pensar também nessas questões, né, do acesso com os alunos em relação à internet. E às vezes não é possível. Você faz algo mirabolante e não pode apresentar, né? A gente acaba ficando engessado, né? Dependente daquela ferramenta. E eu acho que o PowerPoint te ajuda bastante a não ficar dependente. E aí, a terceira tarefa é a análise do jogo. Você fez lá o quiz, jogou, brincou, se divertiu ou não, ficou irritado porque não acertou as perguntas. Vai acontecer de tudo, não tem problema, tá? E aí você vai analisar. Então, você vai dizer para a gente, né, o que você achou dessa atividade. Então, você vai analisar dessa forma aqui, ó. Após os acertos e erros da tarefa 2, você vai responder, apresente sua impressão sobre a aparência e interatividade da proposta do jogo, para a questão da educação ambiental crítica, registre o número de acertos, porque a plataforma não vai dizer quanto você acertou e errou. Então, se você errar, registra, tá? É brincadeira, gente, mas é importante para a gente fazer essa percepção. Então, registre. E essa eu não errei. Ah, de 10 perguntas eu errei 3, 2, 1. Errei tudo. Meu Deus do céu. Não tem problema. A gente está aqui para aprender, tá? Mas registra para você tranquilamente. Apresente justificando a sua percepção quanto à utilidade ou não do jogo. Será que dá para usar ou não? Será que é possível? É uma ferramenta viável para o ensino médio? Né? Eu uso para o ensino técnico, de repente você pode usar para o ensino fundamental, vai depender das suas mudanças e adaptações. Então, você diz, é possível adaptar ou não? E 4, como você trabalharia com essa proposta no ensino médio? Você mudaria o quê? Né? E por que você mudaria? Dê sugestões, porque isso vai aperfeiçoar a ferramenta, não só para mim, mas para vocês também, para todos nós. Tá? E também, essa atividade vale meio ponto. Tá? E a última atividade, que é 4 atividades, é o fórum final de reflexão e produção. O que esse fórum vai dizer? Depois que você fez todas as leituras, as análises e brincou, o consumo descontrolado, você vai responder isso, o consumo descontrolado dos recursos naturais pela indústria da produção tem gerado efeitos danosos em nosso planeta, como desmatamento, enchente, aquecimento global e outros. Vários especialistas afirmam que se continuarmos nesse caminho, o planeta não suportará. Não é que ele vai explodir e se acabar, né? A gente não vai suportar por conta da quantidade excessiva de extração de recursos naturais e a gente vai acabar tendo escassez, né? Ilhas de desertos, nós vamos ter várias coisas acontecendo, como migrações por conta do aquecimento global, entre outras coisas. Então, diante desse cenário, descreva, embasado no material de estudo desta unidade, se concorda com esta afirmativa, você pode não concordar, como tem um grande número de pessoas que não concordam, né? Opinião, cada um tem a sua, né? Mas tem que justificar. Então, apresente suas sugestões e caminhos para a recuperação ambiental e mudanças no processo produtivo. Será que precisamos mudar o processo produtivo?
Será que dá para recuperar o meio ambiente ou não? Acabou, vai destruir tudo, vamos para Marte. Não sei. Faça a sua opinião, tá? Aqui nessa atividade, que também vai valer 1000 pontos. Então, de acordo com tudo que vocês fizerem, responderem, a gente vai avaliar e você ganhará a sua pontuação, tá bom? Tá bom, pessoal? Então, acho que aqui finalizamos a parte da plataforma. Ficou alguma dúvida? Deixa eu ver se tem alguma resposta. Ah, legal, Elaine, legal. Muito interessante sua proposta, muito legal. Já podemos, copiar a ideia da Elaine, né? Funcionou bem, né, Elaine? Então, gente, já que não funcionou, foi legal. Funcionou? Ah, legal. Show, parabéns, viu? Obrigada. Bom, se não tem dúvidas quanto ao uso da plataforma, vou passar para algumas questões relacionadas à nossa unidade. Aí eu começo com uma pergunta que eu gostaria que vocês participassem. Podem escrever, podem falar, levantar a mão e falar, tá? O que vocês acham, gente? O que são aspectos e impactos ambientais? Vocês sabem? Sabe que são duas expressões diferentes, parece a mesma coisa, não tem nada a ver uma coisa com a outra, nunca ouviram falar. No caso, o aspecto é aquela aparência que de longe nós percebemos em relação à destruição ambiental. Uhum. E o impacto é o fato em si, por exemplo, o esgoto a céu aberto, as pessoas jogando lixo nas praias e a questão do óleo nos oceanos, né, que acabou afetando a vida marinha. Uhum. Aí tem as redes de pesca, que às vezes os pescadores colocam lá para pegar peixe, mas às vezes os peixes, baleia, golfinho, outros animais que não era para ficar preso naquelas redes, né, de contenção no mar, acaba ficando preso. Aí, no caso, isso é um impacto. Entendi. Obrigada, querida. Pode falar, Andréia. Andréia, pode falar. Ah, escreveu. Antônio, você quer falar também? Você tinha levantado a mão. Ah, o telefone deu ruim. Tá, tudo bem, Andréia. A Cláudia disse que aspecto ambiental é uma atividade antrópica. Beleza. A Neilane disse que os aspectos são atividades e os impactos resultados. Boa. Cláudia diz que o impacto ambiental é efeito de uma atividade sobre algum fator. Interessante também. A Aniele disse que impactos, acredito que são os resultados de alguma atitude em relação ao meio ambiente. Antônio, desistiu de falar? A Juliana disse, estou aprendendo, não tinha ouvido falar sobre aspectos ambientais. Ah, legal. Pessoal? Tá dando para ouvir, Antônio, pode falar. Alô? Oi, estou ouvindo, pode falar. Ah, tá. Olha, o impacto Oi, Antônio, normalmente a gente pensa muito no impacto negativo, né? Pode falar. Tá ouvindo? Tô. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Aham. Alô, tá falhando? Tá... Sim. Tá dando para ouvir? Tá. A gente pensa muito no aspecto negativo, né? Embora os impactos podem também ser positivos, concorda? Concordo. Por exemplo, uma fábrica está dando emprego. Nessa parte de oportunidade para o cidadão, é bem-vinda. Agora, em volta disso tudo, temos mais impacto negativo do que positivo. Por exemplo, a colega falou da rede dos pescadores, plástico nos oceanos. A gente, quando vê uma praia cheia de óleo,
vinda das embarcações é um impacto negativo e o aspecto é péssimo. Péssima para a qualidade de vida e péssima para o turismo, né? Ok, Antônio, obrigado. Obrigado a vocês. Nada, obrigada a você pela contribuição. Então, vocês perceberam aqui que todos falaram, né, de formas diversas, e alguns falaram o conceito exato de aspecto e impacto ambiental, mas alguns falaram assim, a mesma, como se fosse a mesma coisa, ou que aspecto fosse algo visual, né? Como se você olhasse assim, não gostei do aspecto desse objeto. Na verdade, o termo, né, aspecto e impacto ambiental não está relacionado à aparência, mas, na verdade, é uma ação. Eu vou explicar aqui para vocês com o conceito. Alguém disse sobre causa e efeito. Está mais próximo disso do que, na verdade, o visual, né? Ou apenas a aparência. Vamos observar aqui a resposta, tá? Aspecto ambiental são todos os elementos das atividades de uma organização, seus produtos ou serviços que podem interagir com o meio ambiente. Ou seja, qualquer ação humana que interagem com o meio ambiente é um aspecto ambiental, seja ele uma atividade de uma empresa ou apenas uma atividade que você faça dentro da sua casa. Se você está fazendo alguma coisa que vai interagir com o ambiente, isso é um aspecto ambiental. Por exemplo, se você faz um corte de uma árvore no seu quintal, isso é um aspecto ambiental, porque você está interagindo com o ambiente. Você está cortando uma árvore, então você está fazendo uma ação. Isso é um aspecto, tá? Uma empresa agora, um exemplo da empresa. A empresa está agindo, está fazendo alguma coisa, está produzindo um elemento, vamos dizer, vou usar o exemplo do Antônio, óleo, né? Está produzindo lá aquele óleo, extraindo, está acumulando aquele óleo, ela está fazendo uma ação. Se ela não estiver acumulando aquele óleo de forma correta, ou conforme as normativas, né, vão orientar, ela já está fazendo um aspecto, porque ela já está interagindo com o ambiente. E isso pode trazer consequências caso esse aspecto, né, caso esse óleo venha a vazar. Aí o resultado desse aspecto, dessa ação, como diz aqui o exemplo, são todos os elementos das atividades de uma organização, os seus produtos são aspectos, os seus serviços são aspectos, tudo que pode interagir com o ambiente vai ter um efeito, e esse efeito é um impacto, que são as mudanças no ambiente decorrendo dessa atividade, dos produtos ou serviços da organização. Bem lembrado, o Antônio falou assim, existem aspectos positivos. Sim, é verdade, existe. Eu já vou ler os comentários já, tá? Existem aspectos positivos. Mas na nossa maioria, hoje, que nós vemos no Brasil, os aspectos são negativos. Um exemplo de aspecto positivo, eu não sei se vocês conhecem lá em Florianópolis, o Jardim Botânico, né, que foi criado numa pedreira que antes era de extração mineral. E aquele terreno ia virar um aterro sanitário. E criaram daquele terreno um parque, né, para as pessoas aí irem lá fazer lazer, criar uma cachoeira artificial. Foi uma coisa muito interessante, reflorestaram. Então, eles impactaram a área também, mas foi um aspecto positivo. Porque além de trazer uma recuperação parcial da natureza, recuperação parcial, não uma recuperação total, porque tem ali elementos artificiais. Mas eles trouxeram algo muito melhor do que fosse um aterro sanitário. Concordam comigo? Então, esse a gente pode considerar um aspecto positivo, ambiental positivo. Mas na nossa maioria, a gente observa os aspectos negativos, ou seja, os efeitos sendo causados de forma danosa no nosso ambiente, tá? Deixa eu só ler aqui rapidinho os comentários, os 2 comentários que apareceram. Carla falou assim, a maioria das ações estão mais para o negativo. Verdade, Carla. Visando na 14.001. Sim. Aí as empresas utilizam, né, as normativas que existem aí para melhoramento dos seus processos, que muitas das vezes são aplicados de forma a melhorar os processos da empresa, ok, mas simplesmente para fazer um processo raso, né? Não há mudança real.
Então, a gente tem que fazer isso de uma análise muito crítica sobre essas questões. Não significa que é errado a empresa seguir a 14.001, pelo contrário, que todos possam implementar um sistema de gestão ambiental, seria maravilhoso. Mas um sistema realmente que funcionasse, né, de forma equilibrada e que unisse, né, não só uma ou duas empresas, ilhas, mas que todos fizessem em conjunto, né, para mudar essa realidade, que é bem difícil. Pois é, tem os aspectos. Vamos continuar aqui, vamos fazer um exercício agora para a gente treinar a nossa percepção. Então, só lembrando, aspectos é a ação, é a causa, né? Qual é a causa? Estou cortando uma árvore do meu quintal, vamos dizer assim. Cortei a árvore, o que vai acontecer depois que eu cortar aquela árvore? O sol vai bater com mais força, né? Então, o meu quintal vai ficar ensolarado. Isso é um impacto, que pode ser positivo ou não. Não, é positivo porque eu quero me bronzear aqui no quintal da minha casa. Poxa, legal, impacto positivo. Mas você tirou a sombra, não vai ficar mais fresco, vai aumentar a temperatura, você vai sentir mais calor. Ou seja, olha os impactos negativos acontecendo pelo fato de você ter cortado a árvore. Então, o fato de você ter cortado a árvore é uma ação, é a causa, isso é um aspecto. E o calor, e o fato do sol chegar com mais força agora no seu quintal é um impacto ambiental, beleza? É verdade, Andréia, todas passam pela educação. Vou passar aqui o slide, agora vocês vão identificar para mim o que é impacto, o que é aspecto, tá? Aí você diz assim, a primeira figura é a da esquerda, tá bom? Então, a gente bota assim, quem for escrever no chat, aí bota 1, eu acho que é impacto, 2, eu acho que é aspecto. Então, a primeira figura é a da esquerda e a da direita é a figura 2, beleza? Para ficar combinado. Vou passar o primeiro slide para vocês responderem, hein? São impactos, são aspectos ou impactos? Figura 1 é a do... Acho que é um leão marinho, né? Uma foquinha, não dá para ver direito pela cabeça. Figura 1 é a do mar e a figura 2 é a da praia. O que é aspecto e o que é impacto? Ou é os dois? Não sei. Ambos. André falou que é ambos. Ambos o quê? São... André, você tem que me dizer. Lixo, aspecto? Não, mas tem que dizer quem é impacto e quem é aspecto. Luciana falou que um é impacto... Os dois são aspectos. Os dois são aspectos, tá bom, Vinícius? Obrigada. Um é aspecto, 2 é impacto. Elane diz que os dois são impactos. Viu como é que confunde? Poxa, por que eu tenho que saber disso, gente? Simples, porque quando nós atuamos para evitar os danos ambientais, a gente precisa atuar primeiramente nos aspectos, porque são eles que são as causas. Então, a gente precisa agir no aspecto, a gente tem que saber identificar isso. Os dois são impacto. Vou passar, tá? Para responder aqui a vocês. Tchananã. Quem é a resposta correta? Olha aí, ó. Impacto e aspecto. A figura foto do mar são impactos ambientais e acúmulo do lixo são os aspectos. Por quê, gente? Simples. Olha a lixeira. A lixeira está ali para coletar resíduo, né? E aí você viu que a pessoa foi lá, passou o dia na praia, encheu, transbordou ao ponto de cair até no chão. Se não houver uma coleta de resíduo, aquilo ali vai causar um dano, não vai? Futuramente. Choveu, vai levar esse lixo todo para o mar, uma situação. Se levar esse lixo todo para o mar, esse lixo vai ficar acumulado no oceano, como está, né? Nós temos toneladas e toneladas de resíduo hoje acumulado no oceano, causando impacto. E qual é o aspecto nesse caso da lixeira? É o fato das pessoas simplesmente jogarem resíduo nessa lixeira, numa área, se você observar, bem deserta, que a gente não sabe, não tem certeza se há realmente uma coleta desses resíduos. Então, o fato do ser humano acumular nesse local, poderia acumular em outro local, né? E não aqui nessa área ambiental. Então, o fato do acúmulo do resíduo, a ação do ser humano ir lá e jogar esse resíduo nessa lixeira é um aspecto. E, de repente, no dia seguinte ou à noite dessa praia chover, levou esse resíduo para o mar,
causou impacto. Olha só, o pobrezinho do animal preso, né, em redes, e às vezes ficam presos em lixo, às vezes comem o lixo. Isso é um impacto. Por quê? O impacto é que causa a ação do ser humano na natureza. Então, a ação do ser humano de acumular lixo vai causar um impacto de prender um animal desse até levar esse animal à morte. Entenderam a diferença nesse caso? Vou passar para uma próxima foto aqui para vocês identificarem. Agora, um outro cenário. Uma hidrelétrica sendo construída. Na primeira figura da esquerda, ela está sendo construída ainda. E a segunda, ela já está em funcionamento. Sim, Elaine, impactam também, mas o que eu queria mostrar e enfatizar é a ação do ser humano produzindo esse resíduo, enchendo a lixeira, entendeu? O fato de acumulação. A ação de acumular resíduo é que é o aspecto ambiental. Dali pode causar um monte de impacto. Veja que impacto e aspectos estão muito próximos. Muito próximos. Por isso que a gente tem que agir neles. Se você age nos aspectos ambientais, o impacto não acontece. Por exemplo, se ninguém jogasse lixo ali, não ia acontecer nenhuma poluição no solo, nem na água, em lugar nenhum. Entende? Obrigada por entender. Ó, já estão respondendo. Aspectos e impactos. Vou passar. Olha aí, aspectos. Beleza, agora vocês já pegaram a ideia. Enquanto está construindo, é uma ação humana. Então, essa ação humana vai levar os impactos ambientais de uma hidrelétrica, que nós sabemos que acontece. Ela é considerada uma das energias mais limpas. Vocês sabiam disso? Pela sociedade, pela produção, pela industrialização. Ah, não, a hidrelétrica é limpa. Mas limpa em quê, gente? Produz muita energia? Produz muita energia. Mas a gente tem que analisar isso. Até que ponto essa energia é limpa? Porque toda essa área que fica represada acumula resíduos. Né? Você impacta um ambiente imenso, hectares de terra, você mata, destrói plantas, animais, fauna, flora, e depois fica acumulado, às vezes, uma poça de material orgânico, entre outras coisas que vão impactar negativamente, inclusive quem mora no entorno desse local. Nunca mais a vida volta ao normal nesse ambiente. Então, a gente precisa avaliar quais são as ações reais dessas construções, que são importantes, são, mas a gente precisa rever esses conceitos, tá bom? Exatamente, Elaine, mas será que isso é possível, fazer essa limpeza real? Isso que a gente precisa pensar, né? E mais uma aqui, ó, aspectos e impactos. Nessa primeira figura, seria resíduos radioativos, sendo acumulados, tá? Armazenados, resíduos radioativos. E aqui do lado, ele está utilizando um aparelho de medição de radiação na criança. O que seria impacto e aspectos aqui, nessa situação? Impacto 1, aspecto 2. Muito legal, deixa eu passar para ver. Isso aí, ó, perfeito. Por que o impacto 1, a figura do armazenamento, seria aspecto? Porque é justamente a ação do ser humano de acumular resíduos radioativos. Nós sabemos que hoje em dia é um dos maiores perigos para a sociedade é o acúmulo de resíduos radioativos no mundo, inclusive no Brasil. Não, nós sabemos que temos aqui Angra 1, Angra 2, daqui a pouco Angra 3, são as usinas nucleares, que acumulamos resíduos, né, que são os restos dessa produção de energia, que também é considerada limpa. Aqui, nesse caso, essa foto não é no Brasil, né? Eles estavam fazendo um armazenamento e vazou. Gente, vazou. O resíduo radioativo vazando é perigosíssimo. Então, olha só, o fato de armazenar inadequadamente esse resíduo, que é um aspecto ambiental, causou um impacto de vazamento. Aí a figurinha da criança, aqui a foto da criança, seria a criança já contaminada por esse resíduo radioativo e agora, coitada, já está com doença e vamos ver o que vai acontecer, quais são as consequências. Isso é um impacto ambiental, tá? Eu tinha entendido que a garotinha estava fazendo um exame radiológico e aí um uso positivo da radiação. Tudo bem. Se for pensando nesse lado tecnológico, tudo bem, mas aqui eu queria trazer a união, né, das duas fotos, como se acontecesse causa-consequência, né? O fato do armazenamento de resíduo vazou essa radiação, atingiu a população, agora a gente precisa verificar qual é o nível de radiação em cada pessoa,
né? Quantos silveres cada um foi exposto, para saber quais são as consequências. Mas o que você pensou também não está errado, né? O uso tecnológico que nós fazemos dos recursos é um impacto positivo, sim. Mas até que ponto esse impacto positivo é tão mais importante do que os negativos que estão acontecendo ao nosso redor? Carla, não entendeu ainda? Não entendeu o quê? Fala para mim. A diferença de quê? De aspectos e impactos ou dessa foto aqui? Se você quiser abrir o microfone para ficar mais rápido, fica à vontade. Ah, sim, entre aspectos e impactos. Como eu falei lá no início, aspectos ambiental é a ação do ser humano. Tá? A ação. O fato do ser humano fazer alguma coisa e que possa interagir com o meio ambiente, e essa ação que ele faz, vai causar um dano no ambiente. Esse dano no ambiente é um impacto. A ação do ser humano é o aspecto ambiental. Exatamente. Vê se você entendeu agora a definição. Carla. Só esperando a Carla responder para a gente passar. Então, a ação do ser humano, nesse caso aqui, dos barris, né, os tonéis, estão armazenando resíduo radioativo. Então, o ser humano foi lá, pegou o resíduo, armazenou de forma inadequada. Olha a ação errada do ser humano. Armazenou de forma inadequada, eles estão enferrujados, estão vazando. Então, o aspecto é a armazenagem inadequada, que gerou vazamento. Esse vazamento pode atingir várias coisas. Solo, o ar, pode invadir pelo ar. E aí, o que acontece? Se invadir o ar, pode atacar o solo ou qualquer outra coisa, pode atingir o ser humano, os animais. E aí são os impactos causados pela radiação, que são as doenças que vão vir a partir disso. Aqui muito barulho. Ah, tem barulho aí? Entendi. Vai ficar gravada a aula, depois se você quiser reassistir, tá bom? Porque você não está conseguindo ouvir por conta dos barulhos. Isso aí, Carla, isso aí. Exatamente, Elaine. Obrigada. As consequências da ação são os impactos ambientais. Obrigada, gente. Mais uma. Aqui nesse caso, a floresta devastada. A primeira foto, a floresta em pé. Impacto ou aspectos ambientais? Está acabando já, gente. Ficou difícil, né? O pessoal ficou quietinho. Ó. Ah, agora foi. Impacto e aspecto. Exatamente, Vinícius. Obrigada. Impactos, a primeira foto. Aspectos, a outra foto. Porque o aspectos é a foto das plantas já verde, bonitinha, né? A gente poderia, poxa, mas tem árvore ali, por que é aspecto ambiental? Vocês sabem o nome dessa árvore? Exatamente. Essa árvore aí destrói o solo, né? Destruiu o solo. O eucalipto é uma monocultura, não é uma floresta, né? Nativa. Aí é uma monocultura. Quando você corta uma área e planta apenas uma monocultura, você já está fazendo um aspecto que vai gerar um impacto ambiental. E nesse caso, a foto que eu peguei aqui, eu poderia pegar qualquer outro tipo de foto, tá? Eu poderia pegar uma queimada, um desmatamento menor, eu poderia pegar uma outra ação. Mas eu peguei isso aqui, essa foto, né, de quase, não tem nada, está tudo dizimado, a área está desértica, o solo rachado. Por quê? Como essa planta, ela aspira, suga nutrientes, água desse local, possivelmente, né, se não houver nenhum tratamento, o solo pode chegar a esse tipo de cenário, simplesmente um deserto. Então, quais são os impactos possíveis? Vários. Um é esse. De todas essas fotos que eu mostrei para vocês, gente, podem acontecer vários impactos ambientais, segundo os aspectos que são feitos. A ação humana, ela pode gerar vários impactos diferentes. Eu só peguei um exemplo, tá? Para vocês verem. Então, o fato é, onde nós temos que agir? Nos impactos ou nos aspectos? Poxa, aconteceu uma catástrofe, onde é que eu vou agir?
Ah, eu vou cuidar dos impactos. Ok, temos que cuidar, sim, com certeza. Mas, primeiramente, para evitar, para prevenir, a gente tem que agir sobre a ação humana. A gente tem que agir sobre os aspectos ambientais. Concordam? Jéssica, porque ele suga muitos nutrientes do solo e a água, tá? Então, o solo fica muito pobre. E a última foto é essa aqui. A indústria produzindo fumaça, né? E aqui do outro lado, ó, mostrando o ciclo da água, tá vendo? Mostrando o desaparecimento da vida aquática, a água ficando ácida, chuva ácida, tá bem? Tá vendo? Entendeu? Aqui seria o quê? Vou mostrar logo que vocês estão demorando, só para passar rápido. Então, o fato da indústria estar lançando, olha a ação, a indústria lançando substâncias químicas no ar. Olha o aspecto, a ação está lançando no ar. Esse lançamento é o aspecto. Depois, o que vai acontecer? O impacto. Tudo isso vai para as nuvens, vai se precipitar na chuva e vai causar tudo que está na foto 2. Desaparecimento da vida aquática, degelo em alguns lugares, chuva ácida que vão danificar vários locais, tá? Então, olha a problemática que é sobre essa produção também industrial que lança substâncias tóxicas sem nenhuma filtragem, sem nenhum controle ambiental, né? Essa ação pode causar problemas, pode causar impactos. Então, onde nós temos que agir para trazer resultados? O que a gente tem que mostrar para os nossos alunos? Nós temos que mostrar para eles que a ação para controlar tudo isso é nos aspectos ambientais. Porque se eu controlo os aspectos ambientais, não há impacto ambiental. Tranquilo? E aí, a minha última pergunta para vocês é: qual é a importância da educação ambiental crítica nesse contexto que ocorre dentro das empresas, dentro do cenário atual, sobre aspectos e impactos ambientais? Vocês podem comentar, que a gente já está finalizando, tá? Enquanto isso, eu vou ver aqui a resposta. As perguntas, né? Porque o eucalipto, eu respondi, se o homem tivesse desmatado e não as árvores terem sugado os nutrientes, seriam os dois aspectos? Então, se o homem tivesse desmatado, ô Luciana, também seria aspecto ambiental, né? Porque é uma ação. Se eu pego lá a minha foice, a peixeira, ou eu pego lá a serra elétrica, né, e corto as árvores, eu estou tendo uma ação, estou fazendo uma ação. Isso são aspectos ambientais, que vai causar um impacto, tem uma consequência. Se eu corto uma árvore, sempre tem uma consequência. Principalmente se eu corto uma floresta. Vai ser uma consequência terrível. Então, essas consequências são os impactos ambientais. Deu para assimilar? Deixa eu ver mais aqui. Difícil não pensar em Santos, né? Verdade. Aí, conscientizar para o impacto que a ação vai causar, sim. Pensar sobre o que causa o problema ambiental e não para solucionar o mesmo. Exatamente. A gente tem que pensar sobre as causas do problema ambiental. A gente tem que pensar em cima dos aspectos ambientais para nos tornar mais conscientes dos impactos e as ações antrópicas. Verdade. Os impactos estão em cima das ações antrópicas. E a última foto que eu trago aqui para vocês é da região serrana. Essa foto aqui, a primeira da igreja, cheia de lama, né? Os carros ali todos entulhados, é de 2011, da tragédia que aconteceu em 2011, que morreram 900 pessoas, fora as desaparecidas. E aqui a imagem de agora, né, recentemente, da foto do ônibus, onde várias pessoas foram arrastadas pela correnteza em 2022, né, esse ano. E a gente observa aqui a ação humana também agindo, né? As chuvas acontecem, nós já sabemos disso. O Brasil, principalmente Rio de Janeiro, é um estado que é normal, é comum um ciclo hídrico muito volumoso nesse período que nós vivemos, né? Sempre foi assim, a história mostra isso para a gente. Porém, a gente não age sobre os aspectos ambientais, né? A gente só age depois que o impacto acontece, que é limpar a lama, reconstruir a cidade. Então, a gente pode pensar nisso dentro da sala de aula
para trazer essa consciência crítica, nesse senso crítico para os alunos, utilizando a educação ambiental crítica, é justamente pensar nos aspectos e impactos ambientais que causam, que nós vivemos e que nós causamos, né, como seres humanos. De repente, sim, um dos aspectos, quais são aspectos que ocasionaram esse acidente, esse desastre ambiental? Né, o fato das pessoas morarem em áreas de difícil acesso, em áreas perigosas, o fato do governo deixar isso acontecer, né, permitir, porque não se coloca no local mais adequado. Enfim, as drenagens dos rios, porque não foram feitos? Os rios todos entupidos, né? Eu acredito, não sei onde vocês moram, mas a maioria das cidades no Brasil não tem uma limpeza regular. Não falam todas, mas a maioria. E quando chove, a gente vê, infelizmente, tudo isso acontecendo. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Tragédia anunciada, né, Elaine? Com certeza. Eu estudo o desastre de 2011. É um dos objetos da minha pesquisa. Selma, perfeito. Aspecto, ação, consequência e impacto. Perfeito, isso aí mesmo. E Elaine, a roubalheira dos políticos e a falta da consciência política ambiental dos eleitores contribui muito. Sim, concordo. Rio sem mais de segurança, Juliana e Maricá começaram a fazer as drenagens. Ótimo, parabéns. Elizabeth, o respeito e as áreas da APP sempre diminuindo junto com a mata ciliar. Sim, é isso que acontece. E a Cláudia diz que a educação ambiental crítica possibilita refletir o quanto as ações humanas impactam a natureza, a sociedade. Importante destacar a importância da inter-relação entre os componentes do meio ambiente, natureza e sociedade. Todos esses seres têm direito ao meio ambiente sadio e todos precisam ser, todos precisam ser responsáveis por sua gestão. Plenamente concordo com você, Cláudia. Exatamente isso. Então, esses impactos, eles não são só impactos ambientais, eles são impactos socioambientais, porque são impactos que estão ligados à ação humana. A ação humana não está fora disso, porque tem aspectos humanos aí relacionados, né? E os próprios impactos que são causados também vão atingir os seres humanos. Então, a gente faz uma coisa que vai prejudicar a gente mesmo, né? Quando nós não tratamos, não pensamos em políticas públicas, e essas políticas públicas não são efetivadas conforme deveriam ser. Selma, o povo deve se conscientizar. Sim, mas a gente que tem que fazer esse trabalho, porque não dá, né? Sem informação, a pessoa não tem como conscientizar. Né? Então, tem que ter informação primeiro, tem que ter um debate crítico, por isso que a gente tem que fazer isso na nossa escola. Pelo menos a gente começa de algum lugar. Pelo menos a gente traz à luz esse conhecimento para os nossos alunos. Beleza, gente? Então, finalizo aqui com uma frase do nosso amigo Leonardo Boff. Ele deu um curso agora essa semana. Eu assisti, foi excelente, perfeito. Não sei se vocês conhecem, mas eu gosto muito do Leonardo Boff. Gosto das reflexões que ele faz. Por isso que eu trouxe essa frase. Tudo que existe e vive precisa ser cuidado para continuar a existir e a viver. Uma planta, um animal, uma criança, um idoso, o planeta Terra. Então, assim, não adianta a gente querer, né, que tudo isso continue se a gente não cuidar. O cuidado é primordial. Certo, gente? Então, mais alguma pergunta para a gente finalizar? Deixa eu fechar aqui o slide. Eu vou compartilhar com vocês, tá bom? Essa aula, esses slides, pode deixar. E depois eu vou mandar o link lá para vocês baixarem a trilha. Mas vou deixar primeiro vocês fazerem a trilha. Aí depois eu boto o link. Não, tô brincando, vou botar o link. Vou pedir para a Silvia colocar lá o link, se ela puder. Agradeço muito, tá bom? Gente, foi um prazer estar com vocês. E espero agora que a gente converse, né, lá pela plataforma, junto com as atividades que vocês vão realizando a cada dia, tá bom? Finalizo aqui. Um abraço a todos. Tenham um bom dia. A pandemia não acabou, use máscaras, tá? E se cuidem no trabalho de vocês. Beijo, beijo. Tchau, tchau. Um prazer.